Então, estamos começando mais uma aula sobre empreendedorismo, beleza? Estamos aí neste módulo 1, em que nós estamos falando de algumas... Vou voltar aqui para você, né? Tudo bom? Como é que você tá? Falando de uma maneira introdutória, né? De como você pode desenvolver aí seu celular para gerar dinheiro, né? Depois da nossa última aula, nosso último encontro, que foi a aula 2, a gente aprendeu... algumas ferramentas, né? De como deixar, de como você pode ter uma receita na internet, né? O que você pode fazer na internet que vai te gerar uma receita. Na aula de freelancer também a gente fala um pouco sobre, um pouco mais sobre cada site, né? A gente falou sobre o Workana, o Fiverr, né? Falamos sobre o CapCut, também tem uma aula mais específica. Ali foi uma aula mais introdutória. Este módulo 1, de certa forma, é um pouco mais introdutório. E eu já até adiantei, dei um spoiler aqui da aula, né? Que a gente vai falar um pouco hoje sobre a segurança digital e as boas práticas na internet. Para você que tá navegando por aqui, mais ou menos sem saber como, né? Assim, você pode estar pensando, mas Lucas, em pleno 2025, eu já nasci na era da internet. Você acha que tem gente que não sabe como mexer na internet? Sim, beleza? Sim. E seja você esse tipo de pessoa que sabe mexer na internet ou não, sempre tem como você aprender coisas novas por aqui, não é mesmo? Então, vem chegando, vem deixando aí o seu like, beleza? Comenta aqui, sempre temos aí monitores que estão aqui prontos e atentos para tirar qualquer dúvida que porventura surgir aí ao longo do caminho, beleza? Dito isso, né, na aula de como turbinar o seu celular, ou como você pode utilizar o seu celular como uma ferramenta de te gerar renda, né, te gerar receita, nós falamos aí de 4 blocos, não foi isso? O bloco em que você pode ser um prestador de serviço ou freelancer, um bloco em que você pode fazer vendas em marketplace, não é isso mesmo? Ou então você pode receber dinheiro para dar sua opinião ou testar alguns produtos. E basicamente é isso, beleza? E aqui nós vamos falar um pouco sobre como você pode se resguardar, porque nós vivemos numa era aí cheia de artifícios enganosos que podem estar aí à espreita só te esperando para te dar um golpe. Eu quero perguntar para você se você já caiu em algum golpe da internet. Tem uns golpes de Pix, né? Que eles vão pegando, vão ficando diferentes ao longo do tempo. Recentemente, acho que ano passado ou retrasado, tinha um golpe do Pix que você enviava um dinheiro e aí o golpista te enviava um dinheiro de volta mais alto para ganhar aquela sua credibilidade. Se você desistisse ali, você tinha ganhado um dinheiro a primeiro momento. Por exemplo, enviei R$10 para um cara e o cara me voltou 1.000. Só que agora eu tenho que voltar para ele R$2.000, na promessa dele me devolver 10.000. Ou seja, ele me enviou R$1.000. Se eu falar para ele, não, obrigado, não quero mais, eu ficaria com aquele dinheiro. Beleza? Mas a maioria das pessoas, elas são meio gananciosas. Elas falam, cara, consegui um dinheiro aqui fácil. Poxa, por que não continuar tentando, né? Então, desconfie em tudo que vem fácil, geralmente vai fácil, tá? Então, desconfie daquilo que é muito fácil. Jogo do tigrinho. Gente, assim, agora eu tô falando com a galera mais jovem, né? Pô, por favor, né, cara? Você pode estar ganhando uma grana aí com o jogo do tigrinho. Você ainda não conheceu o revés. O revés é o azar, né? Mas uma hora pode dar muito errado. Tem gente que tá perdendo realmente muito dinheiro aí com o jogo do tigrinho, o jogo do azar. Vou dizer que é um golpe? Não. Porque tá lá escrachado na tua cara. A sua probabilidade de perder é muito maior do que de ganhar. E isso fica claro para todo mundo. Beleza? Então não necessariamente é um golpe. Só é imoral, né? Pessoas estão ganhando muito dinheiro aí de uma forma lícita, né? Ou seja, não é ilegal, mas é imoral. Você tá arrancando dinheiro. Esses famosos aí estão arrancando dinheiro das pessoas que são influenciadas por eles, né? Então preste muito atenção em quem você tem depositado sua confiança aqui na internet, qual que é o tipo de influenciador que você tem seguido, porque começou a fazer muito propaganda de dinheiro. Cara, ele tá ganhando muito dinheiro fazendo esse tipo de propaganda, tá? E você tá ficando mais pobre, ou seja, ele tá ganhando dinheiro em detrimento da sua pobreza. Ou você vai perdendo dinheiro para que ele fique rico. Pô, que tipo de cara é esse que você tá seguindo, né?
Então, mão na consciência aí. Eu sei que às vezes a gente fala pra galera mais nova, muita gente fala em termos de piada. Não, tigrinho é que dá dinheiro mesmo, tigrinho que é marketing, é um investimento. Não é, tá, gente? Jogos esportivos, eu não sou apostador, eu sou um analista de jogo. Ou seja, eu passo aí meu dia todo analisando os jogos das ligas aí de jogo de futebol, e aí eu aposto no número de escanteios, aposto isso. Cara, ainda assim, é imprevisível. É por isso que a gente gosta do esporte, porque o esporte, ele tem a sua imprevisibilidade. Beleza? Você bota aí um Flamengo e Vasco pra ganhar. O Flamengo é muito melhor do que o Vasco. Calma, não cancela essa aula, beleza? Essa é a opinião do professor, não é a opinião do ProJovem Digital, beleza? E aí o Flamengo vai lá e empata com o Vasco. Aí os flamenguistas ficam tudo doido. Meu Deus, como é que empatou com esse time, desse Vasco aí? E aí os vascaínos tudo comemoram o empate contra os flamenguistas, beleza? Mas, assim, eu tô brincando, tá? Brincadeiras à parte, tá, gente? O que eu quero dizer é que essa galera passa aí dias e dias analisando o esporte, mas o esporte é imprevisível. Pode dar muito bom, quanto pode dar muito errado, beleza? E aqui nessa aula nós vamos te falar de maneiras, né, que você pode navegar seguramente na internet e principalmente resguardar aí os seus dados, né? Suas senhas, você pode resguardar aí as suas informações, beleza? Então, simbora. Basicamente, pessoal, a gente começa sempre te apresentando aí uma estatística, né? Não é aqui? Não, a estatística, ela é aqui. O que é a segurança digital? Proteção de dados, tá, gente? A gente tá falando aí de ferramentas que elas protegem as informações pessoais, né? Tanto financeiras também, quanto profissionais e pessoais. Controle de acesso, né? Garantir que você seja o único usuário que tem acesso ali às suas contas, os seus aplicativos, ok? E ela funciona muito como prevenção, né? Ela evita aí que ameaças invadam o seu sistema antes mesmo de causar um dano ao seu dispositivo. E esse tema ele é muito importante porque pode não ter acontecido com você. Se nunca aconteceu com você, saiba que você é parte de uma minoria de 30% da população brasileira. Porque 70% dos brasileiros eles são afetados, eles já sofreram algum tipo de golpe digital, beleza? Eu citei esse golpe do Pix, né? É o que a pessoa envia dinheiro para... Você envia dinheiro para alguém, essa pessoa te retorna com dinheiro naquela vontade de que você devolva esse dinheiro novamente para ela. Mas existe um golpe de Pix que ele é mais recente, ele está acontecendo agora, realmente esse ano, 2025, que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu quero te mostrar um pouco sobre qual é a realidade brasileira. Basicamente, nós estamos falando hoje a realidade brasileira, é essa situação aqui. O crescimento exponencial de golpes digitais no Brasil. Milhares de pessoas já perderam muito dinheiro em 2024. E a proteção online, ela se resume basicamente a segurança mais oportunidade de renda. Então, você vai aí utilizar aquelas plataformas que a gente viu na aula passada, né? Sobre links, aplicativos que te podem gerar uma renda, beleza? Mas você vai fazer isso de uma maneira segura, ok? Eu vou mostrar aqui para que vocês estejam atentos aí a este golpe aqui, que é o que eu falei que é o recente. Golpe do Pix errado, tá? Como é que funciona esse golpe do Pix errado? Basicamente, o golpe do Pix errado, ele funciona da seguinte forma. Você recebe um valor, primeiro momento, a pessoa te envia um Pix, beleza? E depois ela entra em contato com você falando que ela te enviou esse Pix errado. Então, o golpista ele vai transferir esse valor, beleza? E essa transação, ela realmente aparece no extrato lá da pessoa, beleza? E vai aparecer esse valor na sua conta bancária. Você que não é mau caráter nem nada, você vai pensar, opa, peraí, que Pix é esse? De onde é que surgiu isso? Por que eu recebi esse valor, beleza? E aí uma pessoa vai entrar em contato direto com você. Você vai receber uma mensagem, uma ligação, né, do golpista, e aí ele vai se apresentar aí como o autor do Pix, vai te mostrar o extrato, vai afirmar que cometeu um erro, ele vai geralmente ser educado, assim, opa, desculpa, tudo bom? Olha,
infelizmente eu cometi um equívoco, eu ia enviar esse dinheiro para minha mãe, que tá doente, e aí mora em outro estado. Eu não sei mexer muito bem com Pix, acabei enviando errado. Será que você pode me devolver esse valor? Ou seja, ele vai solicitar essa devolução. Só que ao invés de você tentar devolver pelo próprio aplicativo do seu banco ou fazer um estorno do Pix, o que ele te induz? O que ele sugere? Que ele vai te orientar a fazer a devolução do aplicativo com uma nova chave Pix. Ou seja, ele vai te pedir para você enviar aquele valor não para a chave Pix que ele enviou para você, mas ele vai te apresentar uma nova chave Pix, como um e-mail, pode ser telefone, pode ser chave aleatória. E essa chave Pix pertence a ele, e não a conta que fez o envio original. Ou seja, ele pode ter pegado até o valor de alguém, ele pegou o dinheiro de alguém para mandar para você, e agora você vai mandar tanto essa chave Pix para ele, né? Porque vai ser uma dupla fraude. Como é que funciona essa dupla fraude? Se você chega a enviar... Quando eu falo você, eu não tô declarando sobre sua vida que você vai ser golpeado, beleza, pessoal? Aqui o que eu quero que você entenda é a pessoa genérica, é um exemplo genérico, beleza? Então, basicamente, o que vai ocorrer aqui? Ele vai orientar a vítima a fazer aquele estorno, só que para outra chave Pix. E aí, como é que acontece a dupla fraude? A vítima, ela recebe... Esse golpista vai receber esse valor da vítima, né? E ainda vai acionar o MED. O MED deve ser esse intermediador, né? Do Banco Central. Dizendo que esse Pix ele foi feito por engano e vai solicitar o estorno. Ou seja, se de fato alguém fizer um Pix para você e for errado, ela nem precisa, se ela for bom caráter, ela não precisa entrar em contato com você. Ela pode solicitar esse MED, ela vai acionar e vai solicitar esse estorno dizendo aí pro banco dela, olha, fiz um Pix de maneira errada. E a pessoa não quer fazer o estorno. E aí o que vai acontecer? Vai enviar para ela. Se for aprovado, né, ele vai receber esse valor original de volta, ou seja, ele vai ficar com o dinheiro tanto que ele enviou, quanto com o dinheiro que a pessoa, né, a pessoa que sofreu o golpe, está enviando para ele. Então, ele recebe aí em dobro, beleza? Só que o que acontece? Isso vai ser meio que descontado de você, beleza? É como se o banco fosse lá, opa, peraí, você recebeu um valor, vamos tirar esse valor da sua conta, vamos enviar para ele. Por isso que é um golpe, por isso que você perde dinheiro com isso. Porque se for só o valor que você recebeu, recebi R$150, vou devolver 150, mas o banco também te cobra R$150. Ou seja, você perdeu aí R$150, vamos supor que você gastou R$300, beleza? Mas afinal de contas, como é que você pode se proteger desse golpe do Pix errado? Primeiro de tudo, você vai verificar essa chave da transação original, né? Se você vai fazer essa devolução, ela tem que ser apenas devolvida para a mesma chave que enviou o valor. Então você colocou... Quem te enviou foi Joãozinho da Tapioca, pix@gmail.com. Só que aí ele tá solicitando para que você envie para mariazinha do beiju@gmail.com. Opa, a chave Pix aí não bate, tá errado. O que tá acontecendo? Ou seja, já desconfie. Você pode estar diante de uma tentativa de golpe, beleza? Fique atento a isso, ok? Então, você primeiro deve ver se a chave que você vai devolver é a mesma. E você não vai transferir nunca para uma nova chave que foi enviada por mensagem. Mesmo que a pessoa insista, mesmo que pareça convincente, beleza? Ah, não, é para minha mãe que está em estado terminal, na UTI. Se eu não enviar esse dinheiro, a vida dela está na sua mão. Se eu não pegar esse dinheiro e enviar para comprar um medicamento para ela, hoje ela morre. Você quer ter essa morte na sua mão? Não, a culpa não é sua. Beleza? Possivelmente você está diante de um golpe, ok? Às vezes ele vai mexer com a emoção, ele vai mexer com esse senso de urgência, tá? Ou seja, desconfie de pressa, emoção, urgência, beleza? Porque geralmente eles costumam apelar para esse senso de urgência para evitar que a vítima pense muito. Ai, meu Deus, eu não posso pensar muito, eu tô com dinheiro alheio. Ou seja, você é honesto, você não quer estar envolvido aí com
com desonestidade. Então a pessoa fala assim, ó, se você não me devolver, eu vou acionar a polícia. Você é um bandido, você não quer me devolver o meu dinheiro. Calma, tá? Vai com calma. Obviamente que você vai devolver o dinheiro, mas você vai fazer isso tudo de uma forma legal, beleza? Lembrando sempre que nós estamos tendo aí uma aula sobre segurança na internet, sobre essas boas práticas, beleza? É por isso que eu tenho que reforçar com você que você deve tomar esses devidos cuidados, beleza? Então, geralmente, você deve desconfiar desse tipo de emoção, de pressa, beleza? Até mesmo ele vai fazer essa inversão, né, dos valores, vai falar que você que é o golpista, você que é o bandido, se você não devolver esse dinheiro. E você também pode consultar o seu banco, tá? Então, a gente tem aí muitos aplicativos de banco, Banco do Brasil, Nubank, que eles fazem justamente, eles te colocam aí à disposição uma gama de serviços para você tirar sua dúvida com o seu banco. Então, você vai consultar esse banco, você vai tirar essas dúvidas, né? E esses sim são os canais oficiais de atendimento, que você pode, de fato, confirmar aí a origem da transição, ok? Fica atento aí com esses alertas de Federação Brasileira de Bancos, né? Banco Central. Essas instituições, elas divulgam frequentemente informações sobre os golpes que estão em circulação, beleza? Vira e mexe eu recebo muito, o meu banco é a Nubank, aquele roxinho. E vira e mexe eu recebo ligação, né? Falando, olha, verificamos aí uma movimentação na sua conta. Entre em contato com a gente pelo número tal para você saber o que houve. Geralmente esses bancos não fazem essas ligações. Esses bancos, eles não te avisam por aí, tá? Eles têm outros meios o próprio aplicativo oficial dele é um meio oficial pelo qual ele se comunica com você. Então, o que vier por e-mail, o que vier por SMS, geralmente não é o seu banco. Geralmente são tentativas de golpe. Fique ligado com isso, tá? E o que fazer se você caiu no golpe? Você foi uma dessas vítimas que caiu no golpe. Então, você vai entrar em contato com o seu banco imediatamente e informar o ocorrido, beleza? Eles vão poder tanto tentar bloquear a transação quanto rastrear a conta de destino, ok? Você pode também pedir o bloqueio da conta que recebeu esse valor, se ainda estiver dentro do prazo, ou seja, aí você vai ter que contar com o tempo, beleza? Foi vítima de um golpe hoje, não tente deixar para amanhã, para depois. Você tem que correr atrás do preju, literalmente isso, beleza? Você vai registrar aí um boletim de ocorrência, tá? Isso aí é feito de maneira online. Aqui no DF, geralmente é a própria Polícia Civil que você pode registrar esse boletim de ocorrência no site da Polícia Civil, beleza? Então, muitos estados eles permitem fazer isso online sem você precisar sair de casa, sem você precisar ter que ir ali numa delegacia. Mas, se for o caso, vá numa delegacia. Perca tempo, né? Tire ali um momento, mas assim, é um valor, você está sendo golpeado. Isso pode acontecer mais vezes e você está impedindo que esse golpista faça isso com mais pessoas, ok? Você vai reunir provas, né? Que são mensagens, comprovantes, número de telefone do golpista. Isso tudo pode ser útil aí na investigação. E como é que a gente evita cair em outros golpes com Pix? Não compartilhe sua chave Pix em locais públicos. Cara, isso eu acho engraçado, porque era algo que eu tava até pensando. Recentemente foi meu aniversário, né? E eu pensei em criar uma chave Pix exclusivamente só pra, tipo assim, ó, pessoal, se vocês quiserem minha chave Pix real, pra vocês não caírem em golpe aí de pessoas se passando por mim, né? Porque às vezes tem golpista que ele se passa por você, né? E aí ele vai pedir dinheiro aí de familiares, ele vai pedir dinheiro de pessoas que não têm tanto acesso tecnológico como você e que possivelmente cairiam mais fácil. E aí o que eu pensei? Eu falei assim, cara, então pra me antever a isso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma chave Pix e vou colocar ela na bio do meu Instagram. Lá na bio do meu Instagram, vou colocar lá, se você quiser de alguma forma me ajudar, né? Quero comprar uma bicicleta no meu aniversário. Então toma aqui a minha chave Pix. Beleza? Aí eu tava pensando em compartilhar lá. Mas isso aqui é justamente por isso que essa aula é importante, até pra mim, que tô te dando aula. Beleza? Por quê? Porque aqui já fala, não compartilhe sua chave Pix em locais públicos, rede social ou perfil que pode ser acessado por desconhecidos. Por quê, gente? Porque ele pode pegar essa chave Pix, ele muda ali
Ele cria uma chave Pix muito semelhante, né? O começo e o fim estão igualzinho à minha chave Pix, mas ali no meio ele alterna a letra. Em vez de ser Lucas Arruda, ele coloca o A antes do... Ele tira um R, fica Arruda. E quem vê, o desavisado vai... Não, o nome dele é esse mesmo. O Pix dele é Lucas Arruda. Aí tá lá, Arruda, mas não é Arruda, é Arruda. Ou seja, ele já vai... Aí ali aquele Pix já vai cair o dinheiro no Pix dele, na conta dele. Beleza? Já não é na minha. Beleza? Então tome cuidado com isso. Evite clicar em links de mensagens suspeitas. Beleza? A gente tem um nome para isso. E aqui no desenrolar da aula eu vou te falar qual é esse tipo de golpe. De você clicar num link, tá? Principalmente se te promete prêmio, desconto, porque aí você já fica com aquela fascinação. Opa, se eu clicar aqui no link, eu vou ter um desconto para marca tal, produto tal. Possivelmente é golpe, tá? Esses links, eles roubam seus dados, né? O golpista que está por trás dessa prática, ele vai roubar ali seus dados e tudo mais e vai utilizar para aplicar novos golpes, beleza? Usar senhas fortes, né, no aplicativo do banco e evite e ative a autenticação em 2 etapas. Nesta aula, vou te falar sobre a autenticação em 2 etapas, né? O 2FA, né? O fator de autenticação. Beleza? Nós vamos aprender ele na prática. E também você deve ativar as notificações de transação por SMS ou por aplicativo para acompanhar qualquer movimentação em tempo real. Vira e mexe, tá? Isso aqui não é nem algo que tá aqui no script, mas é algo que já acontece comigo. O próprio Nubank me envia notificação, às vezes, de transação não aceita. De 1.900 e tantos reais. Ou seja, alguém possivelmente teve acesso aí dados meus bancários, né? O número da conta e tudo mais. Tentou aí usar o meu cartão virtual para fazer alguma compra. E aí o que acontece? A pessoa tenta passar algo de R$2.000 no meu cartão. Só que eu, manualmente, deixo meus limites sempre baixos para evitar golpes. Às vezes eu até chego num lugar e passo vergonha que aí o cartão não passa. Aí eu tenho que entrar no meu aplicativo, tenho que aumentar o meu limite para poder passar ali aquela conta, pagar aquela conta. Mas eu prefiro fazer isso, eu prefiro chegar lá, dar uma compra negada e eu aumentar o meu limite, do que eu deixar lá 1.000 e tantos reais disponível e alguém vai lá e tenta usar o meu cartão e passa, beleza? Porque aí eu tenho aquela dor de cabeça de ir atrás, de provar que nariz de porco não é tomada, entendeu? Então eu tenho que provar que não fui eu que fiz aquela compra, é um pouquinho mais chato, é um pouquinho mais complicado. Então, vamos tentar não só evitar o golpe, ou não cair em golpe, ou não vamos só apenas correr atrás do prejuízo, vamos evitar que este prejuízo aconteça, beleza? Então, basicamente é isso. E sempre revise os dados antes de confirmar aí uma transferência, beleza? Vai pagar alguém, confirma, seu nome é tal, são esses dados para você, ou seja, confirma com a pessoa se de fato ela é aquele destinatário do valor, beleza? Então aqui a gente acabou de te apresentar essa OLX Dicas, tá? Eu ia falar disso tudo nesse tal de Diário de Petrópolis também. Né? Ele vai basicamente falar a mesma coisa que a gente já te falou aqui naquela outra reportagem, beleza? Então voltemos aqui para nossa aula. Basicamente é isso, tá, gente? Falamos já de proteção de dados, nessas práticas e ferramentas que são utilizadas para proteger as suas informações pessoais, financeiras, profissionais. Tá? Controle de acesso é muito importante, que garante apenas que você, né? Ou seja, se o seu celular tem a opção de você ter ali a biometria, né? Ele enxerga ali a tua cara e aí você mesmo desbloqueia, aquilo ali já é excelente. Se você ainda não tem isso, ative, tá? Então a prevenção é a melhor ferramenta. Principais riscos online, tá, galera? Fiquem atentos a isso. O phishing é justamente aquele lá que eu havia falado para vocês, que é um link falso, que é enviado muitas vezes, né, por e-mail, por SMS. É um link de tipo pesquisa de satisfação. Clique aqui nesse link para fazer uma pesquisa de satisfação. Mostrar
como é que foi a sua experiência na nossa loja. Mas às vezes não foi nem a loja que te mandou. Às vezes é um golpista que sabe que você é frequentador de uma loja tal, sabe que ele conseguiu rastrear ali o seu cartão, sabe que você fez uma compra no Mercado Livre online, e aí ele vai imediatamente, já te manda ali uma mensagem se passando pela Mercado Livre com um link. Sabemos que você comprou isso aqui com a gente. Clica aqui no link para fazer, para conseguir um próximo desconto em dobro na próxima compra. Olha, aí já parece uma coisa mirabolante, maravilhosa. Uau, quem não quer comprar quase que de graça o próximo produto? Aí o que ele faz? Ele manda esse link falso e vai roubar os seus dados pessoais e senhas. Muitas vezes esses dados pessoais são aqueles que estão salvos aí no seu computador, no seu celular, beleza? Eles é uma prática, phishing é uma prática, né? Mas eles utilizam de malware. Malware são softwares maliciosos, né? Como vírus ou outros, né? O vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus. Então eles vão usar esses softwares maliciosos para justamente roubar suas senhas, beleza? Roubo de senhas, né? Os criminosos acessam essas suas contas usando senhas fracas ou vazadas. Então, vira e mexe, tem essas reportagens aí, né? De que, senhas vazadas pelo Google. E aí, quase que bimestralmente, semestralmente, eu particularmente troco minhas senhas de redes sociais, de banco, beleza? É importante você fazer, às vezes, uma atualização de senhas, né? Justamente porque vira e mexe são vazadas muitas senhas, tá bom? É o que a gente fala aí dos vazamentos de dados, né? É o que tá aqui em cima. Vazamento de dados, informações pessoais expostas em sites ou apps inseguros. Então, basicamente, você vai lá, criou uma conta num site que ele não tem ali o cadeadinho de que é seguro, tá? Onde que vê esse cadeadinho? Geralmente é aqui. Quando a gente coloca aqui um nome do site, HTTPS, esse aqui já é o de security, ou de safe. Ele já é mais forte do que o HTTPS normal. HTTP, beleza? Então, HTTPS, geralmente, ele é mais seguro do que o HTTP, ok? Aula de informática aí pra você. Então, geralmente, quando você acessa um site que ele não é confiável, o próprio Google tem meios de te informar. Olha, você está acessando aí um site que não é seguro. A gente não garante aí a confiabilidade desse site, beleza? E golpes em redes sociais, tá? Geralmente o pessoal faz perfil falso, né? E gera aí uma propaganda enganosa. Opa, deu alguma coisa aqui, hein? Tá rolando alguma coisa aqui, se puder... Beleza? Perfil falso aí, promoção enganosa aí em redes sociais, tá? Então tome cuidado com quem você tem seguido aí na internet, beleza? Geralmente esses golpes aí, esses perfis falsos, eles são de pessoas que não metem a cara, não tem a validação ali, beleza? Boas práticas online. Aí vamos começar aí com algumas atitudes que você pode fazer ou ações que você pode tomar para que você possa estar bem resguardado aí na internet. Então, a primeira delas é a senha forte, né? Que são o uso de combinações de letras, números e símbolos. Então, por exemplo, a letra pode ser maiúscula e minúscula. O próprio site ele já te informa isso, né? Quando você está criando uma conta em algum lugar, ele geralmente pede para que você adote, tem uns pré-requisitos ali para sua senha ser considerada uma senha forte. Então, uma letra maiúscula, letra minúscula, símbolos tipo ponto, interrogação, exclamação, traço, né? Como é o nome? Asterisco, beleza? E números também. Então, nunca repita as senhas entre apps diferentes. Eu tinha esse costume, né? De ter uma senha para quase tudo, porque para mim era mais confortável de eu lembrar. Eu não deixava salvo, então eu já sabia de cor e eu colocava lá a senha. Mas essa é uma recomendação que, tipo assim, se uma pessoa descobre sua senha de um lugar, ela vai tentar em outro. E ela vai tentando em todos os lugares que você possui uma conta. Beleza? Então é possível que, se ela descobrir uma conta sua, ela vai descobrir outras, se possuir a mesma senha. Beleza? Então, é muito interessante aí que você tenha essa perspicácia
de ter senhas fortes em diferentes lugares, tá? Autenticação em 2 etapas. Ative sempre que possível. É a sua segunda linha de defesa. Mas, afinal de contas, o que é uma autenticação em 2 etapas? Eu separei aqui para você um videozinho, que basicamente é essa moça aqui. Eu vou colocar legendado para auxiliar a galera aí das Libras, beleza? E vou deixar também... deixa eu ver se eu coloco aqui. Eu acho que não vai ficar legal, tá? A legenda. Então eu vou deixar realmente... Vou deixar um pouco mais pra cá, pra gente poder ver as legendas também. Então vamos ver o que essa moça tem pra nos falar sobre uma autenticação em 2 etapas. 2 fatores, no caso, né? Aqui ela vai dar as boas-vindas ao canal e tudo mais, a apresentação. Como é que funciona a autenticação 2FA? A autenticação de 2 fatores funciona como uma camada extra de proteção para suas contas. Além da sua senha, ela exige um segundo fator de verificação, como um código enviado para o seu celular ou o uso da biometria para liberar o acesso. Isso dificulta muito a vida dos invasores, mesmo que eles consigam descobrir a sua senha por meio de técnicas como phishing ou ataques de força bruta. Infelizmente, muitas pessoas e empresas só percebem a importância da segurança cibernética depois de serem vítimas de um ataque. Dados roubados, informações confidenciais expostas e prejuízos financeiros ou legais são apenas algumas das consequências de negligenciar a proteção de seus ativos digitais. A 2FA é uma medida simples e eficaz que pode evitar esses problemas, protegendo não apenas informações, mas também a sua privacidade. Você já deve ter percebido que a autenticação de 2 fatores é cada vez mais comum em diversos serviços online, desde redes sociais e e-mails até apps de pagamentos e plataformas corporativas. A maioria das ferramentas oferece opções como códigos enviados por SMS, aplicativos de autenticação que geram códigos temporários e até mesmo reconhecimento biométrico, como impressão digital ou reconhecimento facial. Beleza. Sem dúvidas, é um investimento na segurança e na tranquilidade, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Quer saber mais sobre o conceito de 2FA? Basta conferir o conteúdo no blog da Local Web que está aparecendo na sua tela. Apesar de ser um conceito simples, a autenticação de 2 fatores oferece vários benefícios. Para as pessoas, a 2FA traz maior segurança às contas, dificultando o acesso a hackers, mesmo que eles descubram a sua senha. Prevenção de fraudes financeiras, por dificultar o acesso não autorizado a contas bancárias e de pagamentos. Nas empresas, ela protege os dados confidenciais ao impedir o acesso não autorizado. Por isso, reduz o risco de perdas financeiras por meio de fraudes e ataques cibernéticos. Também oferece conformidade com regulamentações de segurança e proteção de dados, como a LGPD. Sem contar que a autenticação de 2 fatores é fácil de usar, pois a maioria dos serviços online oferece opções simples e intuitivas, como códigos enviados por SMS ou aplicativos de autenticação. Tem um ótimo custo-benefício, uma vez que a sua implementação é relativamente barata e pode evitar grandes prejuízos causados por ataques cibernéticos. É flexível, pois diversos... Certo, aqui ela tá falando de uma que basicamente é paga, essa aqui, né? Só que a forma de você fazer isso gratuito, porque essa Local Web aqui, ela vai basicamente te pedir para pagar. Vamos ver o que esse rapaz aqui tem a nos dizer. Eu quero... Aqui é um curso gratuito, então eu quero que você tenha acesso a conteúdos gratuitos também. E normalmente é autenticação por fator único, muito provavelmente uma senha. Esse é um mecanismo que tem como objetivo garantir que a pessoa que inseriu o login e a senha de acesso seja mesmo o verdadeiro dono da conta, e não apenas alguém que conseguiu essas credenciais de acesso por algum golpe, por vazamento de dados ou até o auto-preenchimento num aparelho roubado. Beleza. Para fazer isso, ela tem um passo a mais antes de liberar o acesso a uma conta, seja de e-mail, rede social, banco ou de acessos a várias coisas de uma só vez, como o perfil da Google ou o Apple ID. E olha que em muitos casos o problema não é nem ter uma senha fraca ou óbvia, embora esse ainda seja um problema muito frequente e muito comum, como fica evidente quando bases inteiras de cadastros são vazadas por criminosos. E um fator é independente e diferente do outro, ou seja, sem conexão direta entre os códigos ou os métodos. Beleza. A questão aqui é que uma senha pode ser muito boa, extensa, cheia de caracteres especiais nada óbvios, mas se ela for vazada depois da invasão a um banco de dados, ela fica tão desprotegida quanto outras. Sim. A primeira patente de um serviço de verificação de identidade, ainda sem o nome que a gente usa hoje, foi registrada na década de 1980. Mas outras tecnologias parecidas foram surgindo, inclusive uma da operadora norte-americana AT&T e outra da Nokia. Beleza. E se esse mecanismo hoje é usado em quase qualquer conta, ele começou principalmente nos meios bancários e corporativos.
Mas muita gente do mundo dos computadores já esperava a adoção de novos métodos. É um caso especial da Microsoft e do cofundador Bill Gates, quando ele ainda era CEO da empresa. O Bill Gates sempre foi um inimigo das senhas comuns e acreditava que elas seriam substituídas algum dia por métodos menos monótonos e trabalhosos de identificação, sem perder a segurança digital. Só que demorou um pouquinho para isso acontecer. A popularização dos smartphones na década de 2010 também significou a popularização da autenticação pelo celular. Sim. Mas antes, os recursos de proteção de contas eram bem mais restritos. Um desses métodos era a YubiKey, um pendrive USB mesmo, que utiliza a tecnologia de aproximação NFC para fazer a identificação com base em um celular. A Google, anos depois, lançou algo parecido à chave física de segurança Titan Key. Mas agora voltando para os meios de identificação, dependendo do serviço, esse segundo fator oferecido pode vir em uma ou várias modalidades e cabe a você escolher o que é mais prático, o que é mais seguro. Ok. Essa autenticação é baseada em 3 princípios. Qual? Alguma coisa que você sabe, alguma coisa que você tem ou alguma coisa que você é. Em outras palavras, o segundo fator pode ser uma segunda senha, ou até aquelas clássicas perguntas que são pré-configuradas no momento da criação da conta e tentam confirmar se você é você, com informações bem pessoais, tipo o nome do bichinho de estimação. Sim. Ele também pode... Eu acredito que você em algum momento já se deparou com isso, né? Na hora que você está criando ali um e-mail, aí ele já te pede para você criar uma senha, mas também em caso de esquecer a senha, ele vai te perguntar qual é o nome da sua mãe, qual que é o nome... Assim, ele vai te perguntar coisas às vezes íntimas. Por quê? Porque se alguém está disposto a roubar ali seus dados bancários, ele também está disposto a roubar informações da sua vida. Ali os seus parentes mais próximos, seu número de CPF. Então, essa verificação em 2 fatores, basicamente como é que ela acontece muito com o Google, né? Aqui a gente utiliza, aqui na empresa, a gente utiliza um e-mail, né, para todo mundo, beleza? E aí, quando a gente está acessando esse e-mail, às vezes são 4 pessoas em 4 lugares diferentes. Então, uma pessoa está lá em Goiânia, outra pessoa está lá em São Paulo, outra pessoa está aqui em Brasília. Aí uma acessou lá em São Paulo, mas a outra está acessando aqui em Brasília. Aí o Google vai lá e fala assim, opa, peraí. Beleza, você colocou aqui seu login. Tá aparecendo aqui, né? Você colocou a sua senha. Agora eu quero que você vá no Gmail, onde já tem um celular logado nessa conta, e lá vai aparecer um número. Ou seja, ele não se contenta apenas com isso, beleza? Porque isso aqui pode ser aquela senha vazada. Ele vai te mandar ali um número para outro celular de alguém que te conhece, beleza? Ou seja, se um golpista ele estiver tentando acessar a sua conta, vai aparecer um código no seu celular. E, obviamente, você não vai dar esse código para ele. Onde que aparece esse código? O Gmail vai te mandar um e-mail falando, olha, estão tentando acessar essa conta em tal lugar. É você? Aí vai ter lá ou sim ou não. E aí você, obviamente, se não souber quem é que está tentando acessar a sua conta, você vai colocar não. Ou ele pode mandar você até abrir no YouTube. Quando a primeira aparição, quando você abrir no YouTube, vai aparecer lá uns 3 números lá. 41, 58, 93. Números aleatórios, beleza? E aí, isso aqui é o que aparece para você. E o número correto é o que aparece para a pessoa que está tentando fazer o login. Então, vamos supor que é o 93. Beleza? Aí, o golpista, ele sabe desse número, 93. Mas você não sabe que é o 93. Logo, se você clicar nesse número aqui, não vai liberar acesso para ele. Se clicar nesse número aqui, não vai liberar acesso para ele. Se for uma pessoa que você conhece, ela vai te falar, ó, fulaninho, apareceu o número aí, 93 para você? Aí você vai falar, sim, apareceu. Então você vai lá e clica no 93 e você libera o acesso para ela. Isso são as autenticações em 2 etapas, beleza? Então, eu faço o login, eu, Lucas, tenho o login no meu celular, só que o e-mail que eu uso também pode ser compartilhado com outros professores, lá na nossa sala de aula, no computador. Aí o professor que está tentando acessar este e-mail no computador lá, o Google não vai deixar ele acessar de primeira
esse e-mail, ele vai mandar esse código aqui. Ele vai mandar esse código aqui para mim, beleza? E aí o professor que está em aula vai me falar, Lucas, o código que aparece aí é o 93, tá? Tá aparecendo 93 aí para você? Aí eu vou falar, sim, professor, tá aparecendo 93 aqui para mim. Eu vou clicar no 93 e vai liberar o acesso para o professor do ProJD, beleza? Basicamente, essa é a autentificação em 2 etapas. Ok? Nós temos aí algumas outras formas também, né? Que é sempre utilizar os aplicativos oficiais, beleza? Então, você vai baixar onde? Se o seu celular é Android, na Google, no Play Store, beleza? E se for do iPhone, né? Na Apple Store. E evite sites desconhecidos, sites que não são oficiais, para você baixar alguma coisa no seu computador, ok? Link. Sempre desconfie de promoção, essas promoções impossíveis, tá? Tipo, nossa, que é muito vantajoso. É aquilo que eu te falei. Tudo que vem fácil, geralmente também vai fácil, beleza? Então, desconfie e sempre verifique a fonte antes de você clicar em qualquer link suspeito. Permissões de aplicativos. Então, sempre revise, né, os dados que você tem nos seus aplicativos, tá? E sempre coloque ele para te pedir uma permissão. O WhatsApp, por exemplo, você tem ali a opção de deixar ele bloqueado. Quando você for acessar, você pode acessar com uma senha. Ou seja, se o seu celular estiver aberto em qualquer lugar, na sua área de trabalho, seu chefe é curioso, vai lá abrir seu WhatsApp para ver se você está falando mal dele, tem lá uma senha que ele vai ter que colocar para entrar no seu WhatsApp. Ou seja, já estou te dando uma dica aí, beleza? Então, esses aqui são 5 pontos aí de boas práticas online, né? Isso a gente está falando, gente, para você se defender de golpista, tá? Você que é golpista, procure ajuda, tá bom? Tô dando aula aqui para você ganhar dinheiro legalmente na internet, tá bom? Larga de ser caba safado, beleza? Você tá no lugar certo. Pro Jovem Digital, para você sair dessa sua vida marginal e começar a ganhar dinheiro como um profissional, beleza? Fiz até uma riminha aí para ver se você guarda isso na sua cabeça. E também, galera, tem sempre ferramentas aí gratuitas de segurança, tá? Tem esse LastPass aí do Google, também tem o LastPass e o Google Authenticator, né? Que eles criam e guardam senhas aí seguras automaticamente, beleza? Antivírus, nós temos aí o Avast, o Kaspersky Free, né? Que são contas aí que podem te proteger de malwares. Malwares, como eu falei, são os softwares maliciosos, beleza? E aplicativos maliciosos, ok? Antivírus é uma coisa, assim, fundamental, tá? Tem de graça, procure de graça, comece com de graça. Se você trabalha, de fato, com a internet, se seu computador, se o seu celular são ferramentas de trabalho que tem muitas aí senhas e acessos, investa, tá? Isso aí é um dinheiro que você vai investir na sua segurança, tá? Porque depois é dor de cabeça para recuperar isso aí, tá, galera? Então, a navegação segura. Você tem como navegar aí seguramente utilizando a DuckDuckGo, o Proton VPN, tá? O que é a DuckDuckGo? DuckDuckGo é como se fosse um modo de... Não é um sistema operacional, é o próprio navegador. DuckDuckGo. Protection, Privacy, transferir navegador, a melhor privacidade. Torna o DuckDuckGo no teu motor de pesquisa pré-definido. Pré-definir como pesquisa. Obtenha o nosso navegador gratuito para teres ainda mais privacidade. Então, esse aqui é um navegador, assim como o Google, aqui a gente está utilizando o Google, né? Quando a gente abre, essa aqui é o layout do Google, só que se você usar a DuckDuckGo, ele te permite que você navegue aí na internet de uma maneira quase que anônima, né? Ele tem esse modo privacidade nele, beleza? Ou seja, as pessoas não conseguem acessar aí qual é o seu histórico de pesquisa, tá bom? Tem uns safadinhos que vão usar isso aí para outras coisas, né? Aqui a gente está querendo realmente proteger dados, porque se a pessoa não tem acesso ao seu histórico, ela não sabe quais foram os sites, né, que você colocou aí seus dados, suas informações, beleza? VPN, galera, é basicamente um túnel, né? VPN é o que a gente chama de túnel
em que dois pontos transferem informações, só que de uma maneira direta entre um e outro. Então aqui são seus dados, né? Vai de um ponto a outro, e aí aqui quem está do lado de fora não tem acesso a esse túnel, beleza? Na internet tem um ponto aqui, opa, aqui já está atrás de mim, né? Aqui. Tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, e aí eu mando uma informação para cá, essa informação ela vem para cá, essa outra informação ela vem para cá, ela vem para cá, e aí vem até chegar aqui, beleza? E aí ela vai navegando solta. Alguém pode ter acesso a este trâmite, né? A este processo, e através disso fazer um desvio. Então, eu que estou querendo acessar esse site aqui, na verdade, tem um desvio e ele vem parar nesse site aqui. E eu acho que eu estou realmente no destino que eu queria estar, quando na verdade eu estou navegando em um site que não é seguro. Então, o VPN, ele traz essa privacidade para que você, de fato, consiga aquilo que você realmente quer na internet. Eu, particularmente, não frequento muito a internet em sites assim misteriosos e tudo mais. Eu não coloco muito meus dados, então eu geralmente não utilizo o VPN. Mas o VPN tem esse Proton VPN aí, que é justamente você navegar sem ser rastreado e tem aí uma maior privacidade, beleza? Aqui são exercícios práticos, né, para você começar. A gente vai pedir para que você ative de fato a autentificação em 2 fatores, né? Começando aí pelo WhatsApp, né? E os principais apps bancários que você tem no seu celular. Então, lá no WhatsApp, você navegando lá naqueles 3 pontinhos, nas configurações, você pode pesquisar aí por autentificação em 2 fatores. E aí você pode tornar o seu aplicativo aí mais seguro, beleza? Outro que a gente vai querer um exercício aí para a semana, né? Dever de casa, instalar um aplicativo de segurança. Escolha um antivírus que seja gratuito e confiável. Lucas, qual que você não me falou nenhum? Aí, se eu não te falei, a gente faz aquela pesquisa ativa. Lembra que eu te falei que uma das formas de você ser autodidata é você mesmo procurar as respostas para suas perguntas? Então, eu vou colocar aqui, ó, me indique os aplicativos ou os antivírus gratuitos mais confiáveis. Beleza? O próprio ChatGPT é uma ferramenta excelente nisso, beleza? Então tem aqui o Bitdefender Free Antivírus, a Avira Free Antivírus, a Avest Free, beleza? O Avest, ele é bem seguro, tá, gente? Eu iria nesse do Avest. Tem um AVG, ou seja, até o Kaspersky Security Cloud Free, Microsoft Defender. Isso aqui ele já vem instalado no seu computador, se ele for Windows, tá? Se o seu computador for Windows, ele já vem com esse Microsoft Defender nele. Beleza? Basicamente é esse. Vamos pedir aí para você testar isso no seu celular. Deixa eu ver aqui, onde é que nós estamos. Nós já estamos aqui no final da aula já. O desafio já é esse aqui, ó. Você vai justamente ativar o fator de segurança em pelo menos um dos aplicativos, beleza? De proteção, você vai baixar um desses aplicativos gratuitos e você vai compartilhar essa sua experiência aqui no professorprojd@gmail.com. Lembrando aí, você que já está fazendo as nossas atividades que a gente tem proposto para você, você vai lá no Word, no Google Docs, e na última aula a gente viu que você pode usar até o doc do Canva, beleza? Você vai nessas plataformas e você vai escrever para a gente qual foi o aplicativo que você utilizou e como é que foi aí a sua experiência, beleza? Então vou deixar aqui esse desafio aqui para você fazer, uma atividade de casa, e vou pedir também para você, chegamos já no final da aula, ativar aí o sininho para você nunca perder uma aula nossa quando for ao ar, né? Quando nós entrarmos aqui ao vivo. Vou pedir para você deixar o seu like, por gentileza. É uma aula totalmente gratuita. Esperamos aí do nosso fundo do coração que você esteja aprendendo alguma coisa ou se familiarizando com novos conhecimentos, beleza? Aqui, talvez uma informação vai passar, talvez você já saiba de algo que o professor aqui não sabe. Estou aqui aberto para
dúvidas e sugestões, tá bom? Mas basicamente o que a gente tem que tentar te ensinar aqui no ProJovem Digital é como ser um estudante ativo, beleza? Não só um estudante ativo, mas um empreendedor que geralmente realmente tem essa questão da vontade de buscar respostas, não se contenta apenas com o que os professores estão falando aqui. Vá você atrás das suas respostas e conte com a gente também para te responder alguma coisa que surgiu de dúvida aí, tá? Então deixa aqui nos comentários que a nossa equipe está de prontidão para te atender. No mais, a gente te deseja aí um excelente dia ou noite, dependendo do horário que você está assistindo. Fica na paz e até o nosso próximo encontro. Até mais, valeu!